Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando o quarto episódio da resolução número 1342 de 2021 do Ministério Público do Estado de São Paulo, que disciplina o inquérito civil e demais investigações. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu link e fazer sua inscrição. Vamos lá? Capítulo 2 da formalização. Artigo 84. O compromisso será formalizado pelo presidente por termo nos autos, com observância das exigências legais para a celebração de acordos. Parágrafo 1º. O compromisso será assinado pelo membro do Ministério Público e pelo compromitente, cuidando-se para que este esteja devidamente qualificado e, quando for o caso, legalmente representado nos autos. Parágrafo 2º. É vedada a dispensa, total ou parcial, das obrigações reclamadas para a efetiva satisfação do interesse ou direito lesado, devendo a convenção com o responsável restringir-se às condições e estipulações de cumprimento das obrigações. Parágrafo 3º. O termo de compromisso constará obrigatoriamente a seguinte cláusula: este compromisso produzirá efeitos legais depois de homologado o arquivamento do respectivo inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 85. O termo de compromisso deverá ser elaborado em pelo menos duas vias, devidamente assinadas e rubricadas pelo presidente do inquérito civil e pelo compromitente, devendo a segunda via ficar arquivada em pasta própria, juntamente com cópias autenticadas por oficial de promotoria dos documentos comprobatórios da qualidade e representatividade legal do compromitente. Artigo 86. Após a celebração do compromisso de ajustamento, o presidente do inquérito civil, no prazo de 10 dias, lançará nos autos promoção de arquivamento, nos termos do artigo 91 dessa resolução, para cumprimento do disposto no artigo 112, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual número 734, de 26 de novembro de 1993. Parágrafo 1º. Homologado o arquivamento, os autos do inquérito civil serão restituídos ao órgão do Ministério Público de origem, que providenciará a imediata notificação do compromitente para o cumprimento das obrigações na forma e nos prazos avançados. Parágrafo 2º. O acompanhamento periódico da educação deverá ser feito em procedimento próprio, previsto na Resolução número 934 de 2015, PGJ, CPJ, CGMP, de 15 de outubro de 2015, registrando-se no SIS-MP integrado o arquivamento do respectivo inquérito civil. Artigo 87. Quando houver necessidade da celebração de compromisso de ajustamento com característica de ajuste preliminar ou de convenção processual autônoma, que não dispensem o prosseguimento de diligências para uma solução definitiva ou mais completa da questão, o membro do Ministério Público poderá celebrá-los, justificadamente, encaminhando os autos no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação somente do compromisso ou da convenção processual, autorizando o prosseguimento das investigações. Artigo 88. Havendo ação civil pública em andamento, o compromisso será formalizado no processo respectivo, para eventual homologação por sentença, não intervindo o Conselho Superior do Ministério Público, salvo nos casos previstos no artigo 10, parágrafos 1º e 2º da Resolução número 1193 de 2020, CPJ. Capítulo 3 da novação. Artigo 89. Em caráter excepcional, poderá ser celebrada a novação, nos termos da lei civil, caso em que o presidente do inquérito civil deverá, justificadamente, inciso 1, submetê-lo à homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, na hipótese de compromisso de ajustamento preliminar ou de convenção processual autônoma, nos termos do artigo 87 desta resolução. Inciso 2. Promover novo arquivamento do inquérito civil na hipótese de compromisso de ajustamento definitivo, nos termos do artigo 86 desta resolução. Inciso 3. Observar, no que couber, o disposto no capítulo 2 desse título. Título 5 do encerramento. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 90.
O inquérito civil será encerrado depois de esgotadas todas as diligências a que se destinava, mediante: inciso 1, propositura de ação civil pública; inciso 2, arquivamento. Parágrafo único. A celebração de compromisso de ajustamento, desde que não se caracterize como ajuste preliminar previsto no artigo 87 desta resolução, implicará no arquivamento definitivo do inquérito civil, observando-se o disposto no artigo 86, parágrafo 2º desta resolução. Artigo 91. O encerramento do inquérito civil, em quaisquer das hipóteses referidas no artigo anterior, não constitui ato de mero expediente e deverá ser determinado sempre de forma fundamentada. Artigo 92. Quando a ação civil pública não abranger todos os fatos e pessoas mencionadas na portaria inicial do inquérito civil, será promovido, em decisão fundamentada, o arquivamento em relação a eles, enviando-se cópia dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público para o reexame necessário, no prazo de 3 dias. Capítulo 2 da Propositura da Ação Civil Pública. Artigo 93. Os autos principais do inquérito civil instruirão a ação civil pública. Parágrafo 1º. No órgão do Ministério Público será mantida cópia da petição inicial da ação civil pública e, a critério do presidente, das principais peças dos autos do inquérito civil. Parágrafo 2º. Os apensos relativos às cópias repetidas de documentos referidos no parágrafo único do artigo 67 desta resolução deverão permanecer no arquivo do órgão do Ministério Público. Capítulo 3 das recomendações. Artigo 94. No exercício da tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, poderá o presidente do inquérito civil expedir recomendação, sem caráter coercitivo, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição. Parágrafo único. É vedada a expedição de recomendação como medida substitutiva ao compromisso de ajustamento de conduta ou à ação civil pública. Artigo 95. O presidente do inquérito civil poderá recomendar aos órgãos ou entidades competentes a adoção de medidas destinadas à efetividade dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, bem como para que sejam tomadas, em prazo razoável, as providências legais, no âmbito de seu poder de polícia, a fim de assegurar o respeito a interesses sociais e individuais indisponíveis, tratados coletivamente. Artigo 96. O membro do Ministério Público, com ou sem a realização de audiências públicas, também poderá expedir recomendações aos órgãos ou entidades competentes, sugerindo a edição de normas, a alteração da legislação em vigor ou a adoção de medidas destinadas à efetividade dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, ou prevenção ou controle de irregularidades. Artigo 97. A recomendação conterá a indicação de prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, indicando-as de forma clara e objetiva. Artigo 98. O membro do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário a adequada e imediata divulgação da recomendação expedida, incluindo sua fixação em local de fácil acesso ao público, se necessária a efetividade da recomendação. Artigo 99. O membro do Ministério Público poderá requisitar em prazo razoável resposta por escrito sobre atendimento ou não da recomendação, bem como instar os destinatários a respondê-la de modo fundamentado. Parágrafo único. Havendo resposta fundamentada de não atendimento, ainda que não requisitada, impõe-se ao membro do Ministério Público que expediu a recomendação apreciá-la fundamentadamente. Artigo 100. Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de resposta ou de resposta considerada inconsistente, o membro do Ministério Público adotará as medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido com a expedição da recomendação. Parágrafo 1º. No intuito de evitar a judicialização e fornecer ao destinatário todas as informações úteis à formação de seu convencimento quanto ao atendimento da recomendação, poderá o membro do Ministério Público, ao expedir a recomendação, indicar as medidas que entende cabíveis, em tese, no caso de desatendimento da recomendação, desde que incluídas em sua esfera de atribuições.
Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o membro do Ministério Público não adotará as medidas indicadas antes de transcorrido o prazo fixado para a resposta, exceto se fato novo determinar a urgência dessa adoção. Parágrafo 3º. A, e- a, af- a efetiva adoção das medidas indicadas na recomendação como cabíveis em tese pressupõe a apreciação fundamentada da resposta de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Galera, é isso aí. Esse foi o quarto episódio da resolução número 1132 do Ministério Público do Estado de São Paulo, que disciplina o inquérito civil e as demais investigações. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Até a próxima, bons estudos, um forte abraço, tchau!